tema da mensagem hoje é assim, ó: desobediência, um caminho tortuoso. Desobediência, um caminho tortuoso. Eu quero que você repita comigo assim, ó: Deus não quebra princípios. Novamente, Deus não quebra princípios. Hoje nós vamos uma reflexão, irmãos, e nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Hoje eu estava conversando com a minha esposa em casa. Hoje eu nem vim aqui na casa da minha mãe, porque eu falei para minha mãe que hoje eu ia estudar um pouco a Bíblia para mim trazer essa mensagem. E Deus falou ontem comigo na porta da igreja, onde eu fui deixar a Gabriele numa igreja ontem, que ela foi participar de um culto com a amiga dela. E eu vi aquele monte de jovens saindo. E veio um sentimento no meu coração, irmãos: se eu tivesse obedecido à voz de Deus, muita coisa eu não teria passado. Por isso o tema é desobediência, um caminho tortuoso. O que é princípio? O que é princípio, irmãos? Princípios são normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. Princípios são normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. Diácono Lucas, lá no seu trabalho tem uma norma, tem um princípio a ser seguido. No serviço do pastor Val, tem um princípio a ser seguido lá dentro. No trabalho onde o meu pai trabalha, tem um princípio a ser seguido, tem uma norma que precisa ser seguida. E eu estava lendo uma frase hoje: Deus não quebra princípios para cumprir promessa. Deus não quebra princípios, irmãos, para cumprir promessa. Muitas pessoas não conseguem viver a promessa de Deus porque estão quebrando um princípio e pensa que Deus vai quebrar princípio também. Como nós aprendemos que princípios são normas ou padrões de conduta, aonde Deus deixou? Quais são os princípios de Deus? Quais são os princípios de Deus? Aonde Deus deixou os seus princípios? A sua palavra. Deus deixou tudo estabelecido na sua palavra. Deus não quebra princípios para cumprir promessas, irmãos. Não adianta. Não adianta. Eu estava dizendo para minha esposa hoje à tarde: se eu não se enquadrar nos princípios de Deus, eu posso estar aqui dentro, eu posso ser um dizimista fiel, eu posso ser um ofertante fiel, eu posso fazer longas orações, mas se eu não se enquadrar nos princípios de Deus, eu não vivo a promessa de Deus na minha vida. É muito sério isso. Pessoas estão frustradas dentro da casa de Deus por causa disso. Jejua, sobe monte, desce monte, participa, está empenhado, mas quebrando o princípio lá fora e não vive a promessa de Deus. Se eu quebro os princípios dentro da empresa que eu trabalho, eu posso ser o melhor funcionário em questão de trabalho, entrega, trabalhar, mas se eu quebro os princípios, eu vou ser o primeiro a ser mandado embora. Teimosia, porfia. Não é duro você lidar com uma pessoa teimosa, irmãos? É difícil. Você fala, a pessoa não escuta. Você fala, a pessoa não... Teimosia. E aqui Samuel está dizendo que a teimosia é como
a iniquidade e idolatria. E a desobediência é pecado de feitiçaria. Para você ter uma ideia, a desobediência é como um pecado de feitiçaria. A rebelião é um pecado de feitiçaria. A pessoa que é rebelde é a mesma coisa dela estar fazendo um trabalho de feitiçaria diante de Deus. Então, aonde Deus deixou os seus princípios estabelecidos? Na sua palavra. Eu preciso, como um cristão, me enquadrar na palavra. A minha vida precisa se enquadrar na palavra. Porque, Salmo 119, versículo 105 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, o que nos direciona nesse mundo? O que faz nós caminhar nesse mundo? É a palavra. Pode perceber, para você ver, a pessoa que ela não se enquadra na palavra é como um cego, e a sua destruição é iminente, e logo a pessoa cai no abismo. É a realidade. Porque hoje a sociedade vive uma decadência moral e ética e espiritual. Qual é a ação do inimigo hoje no Congresso? É arrancar a palavra de Deus. Por quê? Porque se arrancar a palavra de Deus do Brasil, o Brasil vai andar cego, sem uma direção. É por isso que o salmista, ele afirma com toda a veemência. Ele diz assim, lâmpada para os meus pés, ou seja, eu preciso da palavra para me direcionar, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, ele usa a palavra de Deus para se direcionar, ele usa a palavra de Deus para dar uma direção à sua casa, à sua família, à sua vida. Mais uma confirmação, Josué capítulo 1. O que Deus diz para Josué capítulo 1? Medita na minha lei de dia e de noite. Ela vai fazer você prosperar. Então, o que faz o homem prosperar? É várias campanhas? Campanha é bom, porque mantém o homem disciplinado no propósito de oração. Mas é a campanha? Não, porque tem gente que faz campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha e não alcança. O que Deus está falando, pastor Val, para Josué? Josué, o que vai fazer você prosperar é a minha palavra. Aleluia. É aquilo que eu já tenho estabelecido, é aquilo que eu já tenho ordenado, que vai fazer você prosperar. Glória. Mateus capítulo 7, versículo 24. Os dois alicerces. O que Jesus ensina ali? Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram rios e combateram ventos, e aquela casa não foi destruída. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra. Ou seja, esse homem, essa casa, guardava os princípios de Deus. Aleluia. Guardar princípio não te ausenta de dificuldade. Guardar a palavra não te ausenta de problema, não te ausenta de luta, mas te garante você passar por ela, te garante a paz que excede todo entendimento, te garante a segurança, te garante que o cumprimento das promessas de Deus vão se cumprir na tua vida e na tua história. Aleluia. Mas o que Jesus diz do homem insensato? Ele ouve e não coloca em prática. É um homem louco. Quando vinha a tempestade, quando vinha a luta, quando vinha o temporal, vai cair e vai ser grande a sua queda.
João capítulo 14, versículo 21 do versículo 24. E eu quero ler com vocês isso aqui. João capítulo... Hoje nós vamos de Bíblia, viu, irmãos? Hoje nós vamos de Bíblia, é um ensinamento para a nossa vida hoje. Confesso para os irmãos que eu fiquei muito impactado. João capítulo 14, do versículo 21. Diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, ou seja, irmão, mandamento aqui é a palavra. Olha que Jesus está dizendo, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, como eu sei, como Deus sabe que você ama Ele? Quando você não quebra os princípios dEle, quando você guarda a palavra dEle. Sabe o que o salmista disse no Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como eu sei que Deus mora em mim, então eu quero aqui deixar uma pergunta, e você reflete dentro de você. Muitas pessoas aí fora dizem assim: eu tenho Deus na minha vida, mas quebrando princípios, não tem. Muitos cristãos dizem: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho Deus, quebrando princípios, não tem. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: eu e o Pai vamos morar naqueles que amam a minha palavra, que guardam os meus princípios, que guardam os meus mandamentos, ou seja, que vivem intensamente a minha palavra. Aleluia. E para você ter uma ideia, Rafael, abre para mim, eu quero ver a tradução da sua. Salmo 138, versículo 2. Os irmãos podem abrir também. Salmo 138 e versículo 2. Você achou? Você pode ler, Rafael, fazendo favor. Prostro-me diante do teu santo templo, louvo teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandecestes acima de tudo teu nome e tua palavra. Está vendo? A sua tem tradução diferente, o pastor acho que dele também, mas inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Olha o que ele vai falar: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ou seja, presta atenção, acima, a gente fala assim, ó: ah, não existe nada acima de Deus. Existe a palavra dele. Ele está dizendo aqui: ele engrandeceu a sua palavra acima do teu nome, ou seja, acima do nome de Deus está a sua palavra. Ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. O que ele diz no livro do profeta Isaías: a minha palavra, aquilo que eu lancei, ela vai cumprir. Glória a Deus. Então não tem como, irmãos, eu viver uma vida cristã quebrando princípios. Não tem como eu dizer que sou cristão e quebrar princípios. Por menor que seja, irmão, se nós estamos quebrando, se eu estou quebrando esse princípio, eu preciso ser reparado, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar ao Senhor. Por quê, irmão? Porque acima do seu trono está a palavra dele, e aquilo que ele determinou, ele não vai parar por causa de você, irmão. Me desculpa, e por causa de mim. Se eu estou vivendo uma vida de quebras de princípios, de desobediência a Deus, eu posso orar, irmão, se eu não tiver um coração quebrantado, se eu não tiver um coração arrependido, esqueça, irmão, não
vai acontecer. E eu fiz essa rápida introdução para você entender. E agora, nós vamos entrar no texto que nós lemos. De 1 Samuel, capítulo 15. Se você puder deixar sua Bíblia aberta. Samuel foi um milagre de Ana. E Ana entrega para o sacerdote Eli. Samuel vai morar dentro da casa. Samuel era um jovem, um adolescente. E Samuel, um homem bastante atento, um menino bastante atento. E ele percebeu como Eli e seus filhos lidavam com as coisas de Deus. Quebra de princípio, irmãos. E um dia Deus visita Samuel e fala com ele. E Eli, preocupado, chega até Samuel e fala: Samuel, o que Deus falou com o Senhor? Com você? E Samuel fala para ele: acabou para você, Eli. Não tem mais jeito. E vocês sabem que os dois filhos de Eli saem para a batalha, perdem a arca de Deus e morrem na batalha. Quando o mensageiro volta, Eli está sentado, o sacerdote sentado, e ele era um homem bastante obeso. E quando ele recebe a notícia que a arca de Deus foi roubada e que os seus filhos estavam mortos, Eli se inclina na cadeira, cai, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que estava grávida de um dos seus filhos, na hora ela tem aquela criança. E ela coloca o nome de Icabô, ou seja, foi-se a glória de Deus. A nação de Israel agora vive uma situação tortuosa, irmãos. Sem a arca de Deus, sem a presença de Deus. Um dos piores momentos da nação de Israel. Samuel, ele cresce e começa a julgar o seu povo, mas Samuel, ele fica velho. Coloca os seus dois filhos para ser juiz em Israel. Só que o povo chega para ele e fala: Samuel, nós não queremos os teus filhos. Os teus filhos estão quebrando princípios, não seguem a palavra de Deus. Mas nós queremos um rei como as outras nações. De tanto insistir, Deus falou assim: dá um rei para eles, então, já que eles querem. E ali você sabe a história. Saul é determinado como rei de Israel. Só que Saul, irmãos, ele não se preocupa como Davi se preocupava em buscar a arca. Saul, ele senta no trono e começa a reinar sem a arca de Deus, ou seja, sem a presença de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, a Bíblia vai dizer no capítulo 13, no versículo 14, no capítulo 13, irmãos, de 1 Samuel, Saul, pela impaciência dos seus homens, dos seus guerreiros, não consegue esperar Samuel chegar para o sacrifício. E sabe o que Saul faz? Ele pega o sacrifício e ele mesmo sacrifica ao Senhor. Presta atenção agora. Aos olhos de todos, a intenção foi boa, mas Saul quebrou o princípio ali. Ele não tinha que sacrificar. Quem podia sacrificar era somente o sumo sacerdote. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisas que nós falamos assim: a intenção é boa. Quer que eu falo para você o que o diabo está enganando muita gente? Que um irmão falou para mim uma vez: irmão, existe mentirinha do bem. Existe a mentira do bem. Não existe mentira do bem, irmãos. Ah, mas para mim conseguir tal coisa, se eu fazer isso não tem problema nenhum. Tem problema sim, irmãos. Quebra de princípio. Aos olhos das pessoas pode ser até valoroso. Não, eu menti para minha esposa hoje. Eu falei isso para ela para não dar problema, irmão, para não dar briga. Não, irmão, quebra de princípio. Se não falar a verdade, não fala nada, fica quieto, fica em silêncio. Aos olhos das pessoas parece que está tudo bem. Aos olhos do soldado, Saul fez uma coisa boa, sacrificou o Senhor, quebrou o princípio. Aí Samuel chega para ele e diz assim, porém, no versículo 14 do capítulo 13, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração.
Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, aquilo que estava estabelecido na palavra, irmão, a intenção pode até ser boa, mas Deus não vai quebrar aquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. Aleluia. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Uma intenção boa, mas ruim. Não era para ele sacrificar. E no momento em que Samuel ia confirmar o reinado de Saul perpetuamente, ou seja, provavelmente o Messias veria da descendência de Saul. Na hora que ele quebra o princípio, Deus fala: não tenho negócio com esse rapaz aí. E Samuel chega para ele e fala assim: ei, acabou. Olha no versículo 13, no capítulo 13, irmão. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. Olha, irmão, agiste neciamente, ou seja, agiste como um louco. Está assim na sua Bíblia, como um louco? No versículo 13, no capítulo 13. Tolo, louco, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Ou seja, irmão, Jesus, o Messias, seria da descendência de Saul, se ele guardasse. Só que quando Samuel ia confirmar, ele quebrou o princípio. Deus falou assim: eu não tenho negócio com esse rapaz. Até então, beleza. Só que no capítulo 15, irmão, que nós lemos, Deus dá mais uma ordem para Saul. Saul, você vai lá nos amalequitas, você vai matar todos. Você vai matar o rei, você vai matar a esposa do rei, você vai matar a nação inteira, e você vai matar os animais. Nem os animais você vai trazer de lá. Beleza. Saul vai. Quando Saul chega lá, o povo, o soldado, como diz na gíria aí fora, desculpa, zoião, olhou para os gados e falou: esses gados é bonito, essas ovelhas são top. Chegou, vamos emborçar as ovelhas, vamos guardar os gados, Saul. Vai matar os gados. Olha que gado bonito, olha que cada ovelha bonita. Aí sabe o que eles falaram? Nós pode até pegar e sacrificar o Senhor, Samuel vai gostar. Só que qual foi a ordem de Deus? Matar tudo. Aí Saul, para engrandecer, irmão, era para quê? Era para Saul ter matado o rei. Saul chega, irmãos, e não mata o rei, perdoa o rei Agag, o rei dos amalequitas. Beleza, montou o arraial, o rei estava. Quando Samuel chega no arraial, eles escondem as ovelhas e as vacas. Aí chegamos no capítulo 15 e 18, versículo 18, assim, ó: e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores amalequitas e peleja contra eles até que os aniquiles. Mas aí chegando lá no versículo 20, então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei da Amalequita, e os amalequitas destruí totalmente. Só que Samuel chega assim: viu, esse barulho de animais aí, esses barulhos de animais, não, é que o povo perdoou os animais, perdoou o rei. Aí Samuel fala para ele: mas qual foi a ordem que Deus te deu? Não era aniquilar tudo? Não era destruir tudo? No versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ah lá, mais uma vez, a intenção parece ser boa, mas é uma quebra de princípio, irmãos. Sabe que uma vez uma pessoa disse para mim: irmão,
eu estou apaixonado por tal pessoa e eu vou sair da igreja por causa dessa pessoa. Quebrou o princípio. Como que vai ter um relacionamento abençoado? Eu preciso de uma promoção no meu trabalho. Aí você começa a sentar na roda de chefes, e às vezes o chefe não teme a Deus, mas naquela rodinha ali, o chefe abre uma cerveja, toma. E para você querer a promoção, você fala, um copo não tem problema. Quebrou o princípio. É isso que está acontecendo no meio da igreja, irmãos. Eu falo igreja, irmãos, eu falo ao todo. Fica essa reflexão para mim e para você essa noite. Eu não posso quebrar princípio. Pastor, mas a intenção minha é boa. Mas espera, está enquadrado na palavra? A palavra de Deus está enquadrado naquilo que Deus estabeleceu? Não está. Então, não faça. Deus não está no negócio. Mas é para mim ganhar um dinheirão. Se não tiver enquadrado na palavra, não faça, que esse dinheiro vai te trazer maldição. Mas é para mim trocar de carro e ficar com um carro 0 quilômetro. Mas se não tiver enquadrado na palavra, não faça, que vai se tornar maldição para a tua vida. Pessoas dentro da igreja vivendo debaixo de maldição, sim, irmão. Sabe por quê? Porque eles estão quebrando princípios da palavra de Deus para ter benefício próprio, para ter lucro próprio, para ter algo maior, sendo que Deus não é capaz de te exaltar. Deus é capaz para te suprir a tua necessidade. Glória. Se nós guardarmos a palavra dele, andar na palavra dele, glória, e obedecer aquilo que ele tem estabelecido. Aleluia! A intenção do povo era boa. Quando Samuel chega aqui, nós vamos sacrificar esses bois. Deus não queria, irmão. Aí Samuel chega, percebe os animais, começa o diálogo com Saul. E no versículo 22 que nós lemos, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Eu vou dizer algo para você aqui, irmãos, que eu guardo para mim, eu falo para mim também. Antes de eu começar uma campanha de jejum, eu preciso me policiar, eu me preciso colocar na linha, eu preciso ver se eu não estou quebrando princípios para depois eu ir sacrificar ao Senhor a minha vida. Pessoas estão naufragando no ministério devido a isso, irmão. Sacrifica aqui, prega lá, prega para lá, e anda para lá, e vai para cá, e vai para cá, quebrando o princípio, e vai, e ora para as pessoas, expulsa demônio, quebrando o princípio, e faz isso, eu estou fazendo. Quando vê, está na droga, está na bebida, está desviado, está com a família toda destruída. Por quê? Quebrando o princípio. Quebrando o princípio, irmãos. É a realidade, irmãos. Difícil mas é a nossa realidade hoje. Precisamos nos policiar. É difícil, é dura essa palavra, mas é uma palavra de vitória. Dentro de um lar, quando os princípios, eu falo por causa da minha esposa, quando eu começo a quebrar princípio contra a minha esposa, irmão, eu vivo num pé de guerra com a vida com ela. Porque muitos casamentos estão insuportáveis. Porque o aumento do divórcio, irmão, porque quebra de princípio dentro do lar. Pastor, mas a minha esposa não é crente, ou meu irmão. Mas o que a Bíblia nos recomenda?
A mulher, quando não tem um marido crente, ela ganha ele com as suas atitudes. Não no frisar no cabelo, não na roupa, mas as suas atitudes vai fazer com que ela ganhe o marido. O marido vai cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Como Cristo cuida da igreja? Perdoando ela, amando ela. Ela está errando, mas ele está perdoando. Ela está errando, mas ele está amando. Os filhos, como tratar o filho, ou o filho, como tratar o pai. A bênção de Deus, irmãos, só repousa sobre a minha casa quando eu não quebro os princípios. Quando eu não quebro os princípios dentro do meu lar. Saul quebrou o princípio. Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu o reino que ele tinha nas mãos. É muito sério isso, irmãos. É muito sério isso. Quando eu quebro os princípios de Deus. Deus não quebra princípios para cumprir promessas, irmãos. Há muitos anos atrás, um rapaz me parou na praça e falou assim: ei, você acha que é verdade? Eu olhei para ele e falei: verdade o quê? Lá na igreja falou que ia acontecer isso na minha vida, e até agora não aconteceu. Aí eu devolvi com uma pergunta. Eu falei: mas como que você está diante de Deus? Estou meio fracão, estou mais para o mundo. Eu falei: eu vou falar uma coisa para você, irmão. Você vai morrer e não vai cumprir. É a verdade. Sobe monte, desce monte, anda para lá, anda para cá e vai pregando e quebrando o princípio. Você vai perder o reino. Deus vai tirar o reino de você. Aí chega de cara e... Irmãos, espera um pouco. Qual que é os princípios que está estabelecido que eu tenho que seguir? É esse eu vou colocar em prática. Como eu tenho que lidar com a minha esposa, como a esposa tem que lidar com o marido, como o marido tem que lidar com os filhos, como os filhos têm que lidar com os pais. Quando isso está fora do alinhamento, irmãos, a bênção de Deus. Mas pastor, mas e se o cônjuge não é cristão? A Bíblia é tão maravilhosa que fala assim, ó, que vamos supor que o esposo, a mulher não é crente, o esposo é. O esposo santifica a mulher pelas suas atitudes. E através do cônjuge ganha o outro. Através dos pais ganha os filhos. Então, irmãos, não quebre princípios. Eu quero encerrar aqui. A intenção era boa, mas não foi ordenado por Deus. Provérbio capítulo 14, versículo 12, irmãos. E eu estou encerrando. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbio capítulo 14, versículo 12 diz assim, ó: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Ou seja, estou fazendo certo, eu estou no caminho certo. Se não tiver enquadrado na palavra, irmão, caia fora. Para você entender, eu encerro aqui, irmãos. Jesus já estabeleceu o caminho. O caminho é estreito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então já está estabelecido o caminho que o cristão deve andar. E para me encerrar, eu quero ler o Salmo 1, que diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer
prosperará. Conselho aqui, irmãos. Conselho aqui significa recomendação, planejamento, propósito. Ou seja, a palavra de Deus. Agora, eu faço uma pergunta para mim e você faça para você. Você tem quebrado o princípio? Eu tenho quebrado princípios na minha vida. Como eu tenho agido com a minha esposa dentro do meu lar? Como eu tenho agido com meus filhos? Como eu tenho agido no ambiente meu de trabalho? Como eu tenho agido na rua? Será que eu não estou quebrando o princípio? Fica a pergunta para você essa noite. Adão e Eva quebraram o princípio, tiveram uma consequência. Davi, quando adulterou, quebrou o princípio, irmão, teve uma consequência. A espada não apartou da casa de Davi. Abraão quebrou o princípio, se deitou contra a mulher, teve um filho, por mais que Sara consentiu. Nós aprendemos na escolinha aqui as consequências que veio sobre a vida de Abraão, e não pôde criar Ismael, e não pôde ter Ismael como filho, porque teve que expulsar Ismael com Agar, por causa, senão a família dele ia ser destruída. É sério, irmãos. Agora, Deus perdoa, só que Deus não tira as consequências. Deus perdoa o pecado, irmãos. Só que Deus não tira a consequência. Então, é por isso que eu faço essa pergunta de novo. Como eu tenho agido na minha vida? Eu tenho procurado a sacrificar ou eu tenho procurado a obedecer? Eu tenho procurado viver os princípios de Deus? Ou eu subo um monte, desço um monte, faço, mas quando vê está quebrando o princípio, irmãos. Ah, pastor, mas nós somos falhos. Somos, irmãos. Mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Eu nunca esqueço uma pregação do diácono Rafael. Ele disse: é um acidente. Pecado é um acidente, não é nada. Deus sabe quando é programado. Deus sabe a intenção do nosso coração. E para mim encerrar, irmãos, a teimosia é um pecado de idolatria. Sabe por que teimosia? Deus está falando, não faz, você pega e faz. Deus está falando, não faz, você pega e faz. Quando vê, aquilo já se tornou o teu Deus. E você virou as costas para o Criador, e aquilo já se tornou o teu Deus. Por isso que é idolatria. Saul só tinha que chegar e matar tudo, irmãos. Já era. Só que ele pega, tem até aos olhos humanos, tem uma intenção boa. Mas quando Deus olha, pesa o coração, irmãos. Para me encerrar, por isso que às vezes retardamos as promessas de Deus na nossa vida, por quebras de princípio, irmãos. Deus ele não vai rejeitar por causa de Cristo, mas Deus não quebra princípios para cumprir promessa, irmão. Esqueça isso aí. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor, devo participar da ceia? Deve, irmão. Porque como Deus usou o anjo da igreja hoje aqui essa noite. Não sei se você percebeu na oração do anjo da igreja, Deus usando ele. Nós viemos renovar a nossa aliança. Então participe da ceia. Não deixa de cear. Essa palavra hoje para nós é uma palavra de alerta. É uma palavra de alerta para nós. É uma palavra de alinhamento para a minha vida, irmãos. Estou falando para mim, para a minha vida. Para mim se policiar. A partir do momento que eu vivo quebrando os princípios de Deus, corre-se um grande perigo
de a minha casa naufragar, de eu cair no abismo. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra, por essa reflexão. Senhor, nós precisamos do Senhor. Como Isaías disse, vivemos no mundo de lábios impuros e somos homens de lábios impuros. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai. Que ao participar dessa ceia hoje, nós venhamos ser alinhados por Teu Espírito Santo. E que nós possamos, Pai, ser referência onde nós estamos. Pai, se eu estou quebrando princípios, me perdoa. Mas hoje nós viemos reatar aliança com o Senhor e renovar as nossas forças. Abençoa o Teu povo e a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.